Janeiro de 1993. No deserto de Chihuahua, a menos de 5 quilômetros do centro de Ciudad Juárez, trabalhadores encontram o corpo de uma menina de 13 anos. O corpo apresenta sinais de tortura e violência sexual. Ninguém sabe o nome dela. Essa menina não seria a última. Nos 30 anos seguintes, mais de 400 corpos de mulheres seriam encontrados na mesma região. Centenas de outras simplesmente desapareceram. A maioria dos casos nunca foi resolvida. Ciudad Juárez fica na fronteira com El Paso, no Texas. Nos anos 1990, a cidade se tornou polo industrial graças às maquiladoras, fábricas de montagem que empregavam principalmente mulheres jovens. Muitas vinham do interior do México em busca de trabalho. As trabalhadoras cumpriam turnos noturnos e voltavam para casa sozinhas, a pé, por ruas sem iluminação. Os ônibus das fábricas não cobriam todos os trajetos. Elas eram jovens, pobres, e estavam sozinhas numa cidade que crescia rápido demais. Em 1993, Esther Chaves Cano era contadora aposentada. Ela começou a recortar notícias de jornal sobre mulheres desaparecidas e assassinadas em Juárez. A polícia não registrava os casos com consistência. Ninguém cruzava os dados. Esther montou um arquivo pessoal. Em 2 anos, ela havia catalogado mais de 130 casos. A polícia de Juárez não tinha nenhum banco de dados equivalente. O governo do estado de Chihuahua não reconhecia o padrão. Oscar Maines Grijalva era perito forense do estado. Ele analisou os laudos oficiais dos primeiros casos e encontrou contradições. Alguns corpos tinham sido examinados sem protocolo adequado. Evidências estavam mal preservadas ou simplesmente ausentes nos registros. Uma contadora aposentada documentava o que a polícia ignorava. Um perito forense apontava falhas nos laudos do próprio governo, e os corpos continuavam aparecendo no deserto. A pergunta não era apenas quem matava essas mulheres. Era por que o Estado deixava que isso continuasse acontecendo. Em abril de 1995, a Polícia Judicial do Estado de Chihuahua prendeu Abdel Latif Sharif Sharif. Ele era egípcio, químico de formação, e havia chegado ao México em 1994. A polícia o apresentou como o responsável pelos assassinatos de mulheres em Juárez. Sharif tinha um histórico criminal nos Estados Unidos. Havia sido condenado por agressão sexual na Flórida em 1981 e na Pensilvânia em 1990. As autoridades mexicanas conheciam esse passado antes de emitir seu visto. O procurador-geral do estado, Arturo González Rascón, declarou publicamente que o caso estava resolvido. Sharif era o assassino serial. As investigações continuariam apenas por precaução. Mas os corpos continuaram aparecendo. Entre maio e dezembro de 1995, enquanto Sharif estava detido, pelo menos 8 mulheres foram encontradas mortas nos arredores de Juárez. Os métodos eram os mesmos. Esther Chaves Cano registrou cada novo caso em seu arquivo. Em janeiro de 1996, ela levou os dados a uma reunião com representantes municipais. Ninguém respondeu às suas perguntas sobre os assassinatos ocorridos após a prisão de Sharif. Em 1996, a polícia mudou de teoria. Afirmou que Sharif, preso, estava pagando a gangue Los Rebeldes para continuar os assassinatos do lado de fora. Era uma alegação sem evidências documentadas. 13 membros da gangue foram presos. Os integrantes de Los Rebeldes foram interrogados por vários dias. 7 deles assinaram confissões. Organizações de direitos humanos documentaram marcas de espancamento nos detentos. Ao menos 2 relataram ter sido sufocados durante os interrogatórios. A Comissão Nacional de Direitos Humanos do México abriu uma investigação sobre os métodos usados nos interrogatórios. O relatório preliminar concluiu que as confissões foram obtidas sob coação. As autoridades estaduais rejeitaram o documento. Oscar Maines Grijalva analisou as evidências forenses coletadas nos casos atribuídos a Los Rebeldes. Em seu laudo, ele concluiu que o DNA recolhido nas vítimas não correspondia ao material genético de nenhum dos detidos. Maines levou o laudo aos seus superiores na procuradoria. O documento foi arquivado sem resposta formal. Ele foi informado de forma verbal para não circular o relatório fora do departamento. Em 1998, Maines concedeu uma entrevista à jornalista Sully Ponce. Ele afirmou que as provas forenses dos casos de Los Rebeldes haviam sido manipuladas.
disse que amostras de DNA tinham sido substituídas antes dos laudos oficiais. Enquanto Sharif e os membros de Los Rebeldes permaneciam presos, novos corpos de mulheres jovens continuavam sendo encontrados. Entre 1996 e 1998, a polícia registrou pelo menos 22 novos casos. Nenhum foi atribuído aos acusados já detidos. Em fevereiro de 2001, Lilia Alejandra Garcia Andrade saiu do trabalho na maquiladora Servicom. Tinha 17 anos e 2 filhos pequenos. Nunca chegou em casa. Sua mãe, Norma Andrade, foi à polícia no mesmo dia. Os agentes disseram que ela precisava esperar 72 horas para registrar o desaparecimento. 8 dias depois do desaparecimento, o corpo de Lilia Alejandra foi encontrado em um lote baldio. Ela havia sido torturada e estrangulada. Ninguém foi preso. Norma Andrade não aceitou o silêncio das autoridades. Em março de 2001, ela fundou a organização Nuestras Hijas de Regresso a Casa. O objetivo era pressionar o governo a investigar os crimes. Norma carregava uma foto plastificada de Lilia Alejandra para todo lugar que ia. Ela distribuiu panfletos em fábricas, igrejas e terminais de ônibus. Em novembro de 2001, trabalhadores de uma construtora encontraram um corpo em um campo de algodão abandonado no centro de Juárez. Em 48 horas, a polícia identificou 8 corpos no mesmo local. O campo algodoneiro ficava a menos de 200 metros da sede da Associação de Maquiladoras. Era um terreno cercado por avenidas movimentadas. Oscar Maines chegou ao campo algodoneiro para processar a cena do crime. Ele documentou que os corpos apresentavam sinais de cativeiro prolongado. Algumas vítimas haviam sido mantidas vivas por dias antes de morrer. A polícia prendeu 2 motoristas de ônibus, Victor Javier Garcia Uribe e Gustavo Gonçalves Meza. Maines afirmou que as evidências forenses não correspondiam aos acusados. Os 2 homens apresentavam marcas de espancamento nos corpos. Investigadoras independentes identificaram um padrão nos crimes. Várias vítimas haviam frequentado os mesmos bares e festas frequentadas por empresários e políticos locais. Testemunhas relataram ter visto mulheres sendo abordadas por homens em carros de luxo. Em 2002, a organização de Norma Andrade apresentou um dossiê ao governo federal. O documento listava 320 casos de mulheres assassinadas ou desaparecidas desde 1993. O governo federal não respondeu. Arturo Gonçalves Rascon declarou publicamente que as próprias vítimas eram responsáveis pelo que acontecia com elas. A frase provocou protestos em dezenas de cidades. As mães voltaram para as ruas. Em 2008, Rubi Marisol Freire Escobedo tinha 16 anos. Ela namorava Sérgio Barraza Bocanegra. Em agosto daquele ano, Barraza a matou e queimou seu corpo. Ele mesmo confessou o crime. Em março de 2009, um tribunal de Chihuahua absolveu Barraza. Os juízes consideraram as provas insuficientes. A confissão foi descartada. Marisela Escobedo, mãe de Rubi, ouviu a sentença e entrou em colapso na sala do tribunal. Marisela não aceitou a decisão. Ela montou uma barraca de protesto sozinha em frente ao palácio do governo de Chihuahua. Ficou ali por meses. Carregava cartazes com o rosto de Rubi e exigia a prisão de Barraza. Em dezembro de 2010, Marisela transferiu seu protesto para a capital federal. Ela passou a manifestar em frente ao Palácio Nacional, na Cidade do México. Na noite de 16 de dezembro de 2010, câmeras de segurança registraram o que aconteceu. Às 21h43, um homem se aproximou de Marisela Escobedo e atirou na cabeça. Ela morreu no local. O assassinato foi filmado por câmeras de segurança do próprio governo. O atirador fugiu a pé. Ninguém o interceptou. O crime de Marisela ficou sem solução por anos. Sérgio Barraza, o assassino confesso de Rubi, foi morto em 2012 durante uma operação policial. Ele nunca foi formalmente julgado pelo assassinato da filha de Marisela. Em novembro de 2009, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o México pelo caso Campo Algodoneiro.
A corte determinou que o Estado mexicano era responsável pela morte de 3 jovens, Cláudia Gonçalves, Esmeralda Herrera e Laura Ramos. Era a primeira condenação internacional do México por feminicídio. A corte ordenou reparações às famílias e exigiu reformas no sistema judicial mexicano. O México pagou indenizações. As reformas prometidas não foram implementadas. Os feminicídios em Juárez continuaram. Segundo dados do Observatório Cidadão Nacional do Feminicídio, Ciudad Juárez registra entre 20 e 30 assassinatos de mulheres por ano. Entre 1993 e 2023, mais de 1.500 mulheres foram mortas na região. Nenhum dos responsáveis pelos crimes seriais foi identificado com certeza. Nenhum foi punido. Mais de 30 anos depois, nenhum dos verdadeiros responsáveis pelos feminicídios de Juárez foi identificado ou punido. Quantas mulheres mais precisam morrer para que o México confronte os monstros que protege? Se este caso precisa ser lembrado, você pode ajudar. Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal.